Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJ Velani e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre história do cristianismo. E hoje eu vou falar sobre um autor cristão super conhecido, não só no meio cristão, mas também no meio secular, porque ele é o autor do clássico da literatura, não somente cristã, O Peregrino, e eu estou falando de John Bunyan. Mas antes de falar sobre ele, eu quero que você já deixe o seu like e se inscreva se ainda não é inscrito no nosso canal para ajudar o crescimento do JJ Velani. Mas quem foi John Bunyan? Foi um pregador puritano que nasceu em 1628 em Elston, em Bedfordshire. Ele nasceu muito pobre, seu pai era latoeiro, ele também se tornou latoeiro porque era comum naquela época seguir a profissão do pai, ou seja, ele consertava potes de metal, mas mesmo sendo muito pobre, ele se esforçou para estudar gramática. E se você está seguindo a nossa série sobre a história do cristianismo, você sabe que o século XVII foi um momento conturbado na Inglaterra, pois foi o século que teve a Guerra Civil Inglesa, onde os puritanos destronaram o rei britânico. Então ele também participou dessa guerra. Ele participou provavelmente do lado dos puritanos, logicamente, até porque a Inglaterra ela tinha a igreja anglicana que perseguia os puritanos, então não tinha sentido ele ficar no lado da coroa. Mas como John Bunyan se tornou um puritano? Ele casou-se com uma cristã aos 19 anos que tentava influenciá-lo. No entanto, ele não conseguia mudar os seus hábitos. E ele, inclusive, ele se considerava um hipócrita. Mas aos 23 anos, em 1651, ele começou a frequentar uma congregação independente lá em Bedford. Ele começou a ler a Bíblia, passou por um momento de transição, um momento de angústia e acabou se tornando um cristão. E lá mesmo ele começou a pregar, apesar dele não ter formação acadêmica, apesar dele não ser da igreja anglicana. E o John Bunyan discordava dos Quakers, inclusive ele se envolveu em debates escritos com os Quakers. E para você que não sabe, eu tenho um vídeo que eu falo sobre os Quakers. Enfim, John Bunyan ele se tornou um pregador que maravilhava os ouvintes, pois apesar de não ter formação acadêmica, ele conseguia fazer alegorias da Bíblia com a vida cristã de forma maestral. Mas como ele era um pregador independente, em 1661 ele foi preso, e ele ficou preso por um período de 11 anos. Ele só foi solto com a declaração de indulgência do rei Carlos II em 1672. E quando ele foi liberto, ele foi convidado pela congregação independente em Bedford para ser o pastor de Bedford. Ele aceitou. Mas em 1675 ele foi novamente preso e foi aí que ele escreveu a sua obra-prima, O Peregrino. O livro Peregrino é uma alegoria da vida cristã, um best-seller. Depois da Bíblia, é o livro cristão mais vendido. Esse livro conta a história de um personagem chamado Cristão, que sai da cidade da destruição rumo à cidade celestial. E no percurso da cidade da destruição à cidade celestial, ele passa por diversas dificuldades. E essas dificuldades ele compara com as dificuldades que os cristãos da vida real passam. Então esse livro ele tem esse poder maestral de fazer essa alegoria de forma leve e objetiva e clara. Esse livro é marcado por termos fortes como a fogueira das vaidades e o pântano do desespero. E talvez você conheça o livro Peregrino através de outras obras que são derivadas do livro, como, por exemplo, os 2 filmes que tem sobre o Peregrino, tem um jogo de tabuleiro e também tem um jogo de RPG que é conhecido, que tem o nome Caminho Estreito. Talvez você tenha até jogado já. Mas Bunyan não escreveu só o Peregrino, ele tem outras obras, como por exemplo, Graça Abundante é o Principal dos Pecadores, A Vida e a Morte do Senhor Maldade e A Guerra Santa, mas de fato ele ficou muito conhecido pela sua principal obra, O Peregrino. Então John Bunyan acabou falecendo em 1688 com uma forte febre quando ele estava a caminho de Londres.
e até hoje ele prega e influencia através de suas obras, principalmente do Peregrino. E era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera!